Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Mais uma vez, continuando nosso estudo sobre o tema antitrinitário, estamos no estudo número 8 e o tema de hoje é Jesus está voltando em breve. Mais uma vez, agradeço um inscrito que me pediu sobre esse tema. Muito obrigado. E também lembrando os irmãos que eu estou pegando esse estudo através desse material aqui, tá bom? Se você quiser ter acesso a esse material, mande uma mensagem no e-mail que está aqui na descrição e eu terei o prazer em enviar esse material totalmente gratuito, tá bom? E agradeço também ao irmão Fábio por ter me disponibilizado esse material para que pudesse acontecer esse vídeo. Muito obrigado. Bom, vamos ver o que esse maravilhoso estudo agora tem a nos ensinar. Primeira pergunta. Que promessa fez nosso Senhor Jesus antes de subir ao céu? João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 dizem assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, e estejais vós também. Então percebemos que a promessa de Jesus Cristo é que ele ia para o céu, preparar lugar para todos aqueles que aceitarem e obedecem, e que ele voltaria para nos buscar, porque assim, aonde ele estiver, ele também deseja que nós estejamos. Vamos ver então a próxima pergunta. Segunda pergunta: que mensagem dois anjos declararam aos discípulos quando Jesus subiu ao céu? Atos capítulo 1, versículo 11 diz assim: Os quais disseram: Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Assim como as pessoas viram Jesus indo, elas também verão Jesus voltando, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Quem acompanhará Jesus quando ele voltar à terra? Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, quando Jesus voltar, virá os anjos do céu e o Pai. Esse vier em sua glória, Jesus vem na glória do Pai. Por isso que o rompimento do sétimo selo, não há ninguém no céu, porque o Pai virá com Jesus buscar a igreja. Vamos para o próximo. Por que é importante saber exatamente como Jesus voltará? Por que é importante? Vamos aprender agora. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Quantas pessoas hoje se dizem Jesus, se dizem profetas, se dizem ungidos, se dizem aquilo, se dizem assado, é formado em não sei o que, tem doutorado não sei o que, e eles muitas vezes têm ensinos errados, ensinos contrários à Bíblia, não seguem o que está escrito, vão além dos ensinamentos bíblicos, né? Infelizmente, né, isso está acontecendo no mundo atual. Então, por isso que é importante saber exatamente quando será a volta de Jesus. Quantos verão Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, na volta de Jesus, todo mundo que está vivo verá, tá? Jesus voltando primeiramente. Vamos já entrar no assunto mais delicado sobre os mortos e salvos ressuscitando. Mas aqui está dizendo que todas as pessoas da terra irão ver a volta de Jesus. Tá? E Apocalipse 1,7 está dizendo isso. Agora, Mateus 24,30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, mais uma vez, na volta de Jesus, todos da terra irão chorar.
lamentar e chorar. Uns para alegria, porque Jesus voltou, e outros para, infelizmente, vergonha, porque não acreditaram e não creram. Vamos continuar. Até mesmo aqueles falsos profetas, os falsos cristãos, terão vergonha nesse momento. Como será a volta de Jesus? Com o que ele comparou sua vinda? Lucas capítulo 21, versículo 27 diz assim: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem. O que ele está dizendo? Que vai ser invisível? Não. Ele está dizendo que, assim como o relâmpago sai, é um brilho muito grande, todo mundo enxerga. É nesse sentido que Jesus está dizendo, que ele virá brilhando, assim como acontece com o relâmpago, e todo mundo vai ver isso. Vamos continuar. A volta de Jesus será pessoal, real e visível. Vamos ver. Pessoal, Atos 1:11, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinha assim como para o céu o vistes ir. Então Jesus irá voltar de forma pessoal. Forma real. João capítulo 20, versículos 24 e 25 dizem assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículos 26 e 27. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Então será real a volta de Jesus. E visível, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Sobre esse transpassaram, existem duas colocações que muitos estudiosos entendem. Aqueles que mataram Jesus ressuscitarão para vê-lo, que eu não encontrei muita base bíblica para isso, e outras pessoas acreditam que esses seriam os judeus, que os judeus são culpados por terem condenado Jesus à morte. Utilizaram o método romano, mas quem pediu para crucificar foram os judeus. Então eles acreditam que os judeus também, nesse momento, vão reconhecê-lo como Salvador. Próxima pergunta. O que acontecerá com os que morreram crendo em Cristo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Ponto. A volta de Jesus vai fazer com que os mortos salvos sejam ressuscitados. E os vivos? O que acontecerá com os fiéis que estiverem vivos naquela ocasião? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Os ressuscitados, que serão primeiros, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre conosco. O que nós estamos vendo aqui? Que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja serão o mesmo evento. Não existe dois eventos. Não existe arrebatamento da igreja ser uma coisa e a volta de Jesus ser outra. Aqui está dizendo a Bíblia que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento. Jesus volta, os mortos salvos ressuscitam e os vivos serão transformados e vão para o céu. Mas como será essa transformação? 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos significa morto, tá? Morto salvo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é
mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. Então percebemos aqui que não vai ser dois eventos separados, será o mesmo evento. Volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Compare a atitude dos ímpios e dos justos por ocasião da volta de Jesus. Bom, primeiro vamos começar pelos ímpios, e aqui eu fiz questão de colocar do Antigo Testamento e Novo Testamento. Você pergunta por quê? Porque tem pessoas que eu não sei de onde elas inventam isso, porque só pode inventar, ou não tem conhecimento bíblico. Não, o Antigo Testamento é abolido, não se usa mais para nada. Está aqui, ó. Estão usando. Antigo Testamento diz sobre os ímpios, Isaías capítulo 2, versículo 17 a 22 diz assim: E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha só a volta de Jesus aí. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Esse Senhor aqui não é Jesus, é o Pai. No Antigo Testamento, toda a palavra Senhor é o nome que é colocado para o Pai, Yahvé, né? Yahu, né? Então esse aqui, por isso que o Pai vem junto com Jesus Cristo. É daqui que é tirado essa colocação bíblica, tá? É daqui que é tirado. Então, quando o Pai voltar com Jesus, olha o que vai acontecer. Continuando, naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos moceiros os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fenas das rochas e nas cavernas de penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que ele se deve estimar? Agora, olha o que o Novo Testamento fala em outras palavras, a mesma coisa que está dizendo aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Opa! Duas pessoas. Alguém sentado no trono e da ira do Cordeiro. O Pai e o Filho. E ele continua: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então você percebe que o Antigo Testamento também é válido para a pregação do Evangelho. Agora vamos para os salvos, tá bom? Antigo Testamento, Isaías capítulo 25, versículo 9 diz assim: E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Novamente, a palavra Senhor no Antigo Testamento, ele é o Pai, na sua grande maioria das vezes, tá? Nesse sentido aqui é o Pai, o Pai de Jesus Cristo, Yahu, Yahvé, como você descreve. Agora o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 7. Eu vi como uma voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegraremos, e demos glória, porque são vindas as bordas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, novamente, o Novo Testamento diz: glória ao Deus único, ao Pai de Jesus Cristo, e também a Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Sabendo que Jesus voltará para levar os que o aceitaram como Salvador, que conselho nos dá a Bíblia? Lucas capítulo 21, versículo 34 e 35 dizem assim: E olhai por nós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face sobre a terra. Virá como surpresa. Cuidado com a prioridade da sua vida. É isso que está dizendo aqui. E para encerrarmos, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Que possamos ter compreendido sobre esse tema. Que Deus abençoe, amados irmãos. Um ósculo santo a todos.